Quando me perguntaram o que eu iria falar hoje, eu fiquei um tempão perguntando assim, Senhor, como é que eu vou chamar a mensagem de hoje, né? E o que veio foi o seguinte: quando Deus é menor que eu. Existe esse momento em que Deus é menor do que nós? Nós sabemos que Deus é soberano, sim ou não? Se Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos, inclusive de você e eu. Então, quando a gente fala que há um momento em que esse Deus é menor que nós, é porque as circunstâncias da vida, às vezes, nos levam a fazer escolhas. E nós colocamos esse Deus num patamar menor que o nosso. Às vezes, nós queremos até ser iguais a Ele. E o colocamos em pé de igualdade. E quando a gente estuda a Bíblia, queridos, a gente percebe que essa não é uma atitude só nossa. Na verdade, tudo isso começou lá no céu, né? Foi lá no céu que começou. E a gente sabe que seria bom você ler na sua Bíblia esses textos que nós vamos ler, mas pelo menos este que eu vou ler aqui com vocês agora, ele é muito conhecido de todos nós. Mateus 6,33, creio que você saiba aí de cor e salteado. A Bíblia mostra esse texto, e esse texto tem muita força, né? Diz assim: buscai, pois, em que lugar? Em primeiro lugar, o que é para ir buscar em primeiro lugar? O seu reino e a sua justiça. E aí fala uma coisa muito importante que a gente corre atrás o tempo todo. E ele diz assim, né? E as outras, o quê? E as outras coisas vos serão acrescentadas. O nosso problema está exatamente aí. Quando é que Deus se diminui diante de nós? Não é que Ele se diminui, mas nós o diminuímos diante de nós. É quando as coisas começam a tomar conta da nossa mente de tal maneira que as coisas passam a ser a prioridade em detrimento de Deus. Então, nós precisamos entender que Deus ele está muito preocupado com isso, e por isso Jesus disse essas palavras, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, acreditando que as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós realmente precisamos crer nisso. E, queridos, não é fácil isso no dia a dia, porque isso aqui, teoricamente, é muito fácil. Mas no dia a dia, a verdade, vamos ser sinceros, é que realmente não é fácil. Ou vocês são diferentes de mim? Comigo não é fácil. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Algumas coisas sim, mas outras são bem difíceis, sim ou não? A gente tem que fazer escolhas. O problema, queridos, é que quando nós estamos fazendo escolhas, nós já estamos colocando Deus num patamar de igualdade com aquilo que a gente está escolhendo. Essa escolha não era para existir, era para ser natural a vontade de Deus, soberana em nossa vida, sim ou não? Se eu escolho, é porque eu estou comparando Deus com aquilo que eu tenho que escolher. E naquele momento, eu estou colocando Deus em pé de igualdade com aquilo que eu vou escolher. Então parece que esse primeiro lugar não é uma coisa automática. Deveria ser, mas não é, infelizmente. E não é fácil. Eu lembro que quando estava casando aí, a gente... Dizem que quem casa, quer casa, né? Cadê os casados? Levanta a mão aí, os casados. Já tem casa, já, gente? Compre, se ainda não tem, comprem. Gasta esse dinheiro. Quem casa, quer casa. E os que ainda não casaram, boa sorte aí para vocês. Deus os abençoe com essa casa, né? Eu, quando fui casar, gente, eu não tinha uma casa ainda. Então, fui correr atrás. Eu tinha um terreno num bairro, uma coisinha por ali, por outro lado. Fui vendendo as coisas que eu tinha e tal, e aí fui reunindo dinheiro para comprar a casa. Aí comprei uma casa, gente, que estava assim, bem... que eu ia reformar e ia morar ali. Olha, a moça ali da história já está...
acrescentando aqui as notas de rodapé. E eu achei a casa. Gente, chegou o dia de pagar a casa. No dia de pagar a casa, uma vozinha me disse assim: Carlos, você se lembra que você não devolveu o dízimo desse dinheiro? Eu falei: o quê? Não devolveu. Meu Deus, é verdade. Eu não devolvi o dízimo. E, gente, mas aí aquela frase que eu acabei de dizer para vocês ficou ecoando na minha mente. Quem casa, é casa. E aí eu falei assim: nossa, mas eu preciso ser fiel a Deus, e Deus sabe que eu sou fiel, mas Ele sabe que eu preciso casar. E se Ele sabe que eu preciso casar, Ele sabe que eu preciso de uma casa. Então eu tenho certeza que Ele vai me entender. E aí, gente, eu fiquei o dia inteiro, porque estava chegando a hora de ir pagar a casa, eu fiquei o dia inteiro daí. Devolve, não devolve, devolve, não devolve, devolve, não devolve. O que vocês acham que eu fiz no final, hein? Hein? Chegou o momento de pagar a casa, eu falei assim: Senhor, eu sei que o Senhor vai me entender. Peguei aquela bolada de dinheiro assim, sabe? E desci. Fui pagar a casa. Quando eu cheguei lá, bati na porta, o dono da casa me atendeu e disse assim: ô senhor Carlos, o senhor nunca vai morrer, viu? Não tem esse ditado aqui no Pará também, tem isso? Que a pessoa está chegando, acabamos de falar no seu nome, né? Tem esse negócio aí. Você não vai morrer tão cedo. Eu disse: por quê? Nós estávamos falando de você aqui agora, minha esposa e eu acabamos de tomar uma decisão. Nós não vamos mais vender a casa. Aí eu falei assim: não, meu amigo, está tudo certo, eu vim só pagar a casa, o dinheiro está aqui. Gente, vocês acham que eu não aproveitei para meter a mão no bolso, pegar aquele bolão de dinheiro e mostrar para o dono da casa? Eu falei: meu amigo, o dinheiro está aqui, eu vim só pagar a casa. Aí ele disse assim: não, senhor Carlos, mas agorinha a gente tomou uma decisão nesse momento. A minha esposa e eu decidimos não vender mais a casa. Vocês não acham que tinha o dedo de alguém aí nessa história? Gente, eu voltei com a cabeça no chão, assim, sabe? A minha cara no chão, assim. E fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu me ajoelhei e fui pedir o quê, gente? Eu fui pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoe, porque eu tomei a decisão errada. Eu tomei a decisão errada. Ajoelhado, orando, pedindo perdão para Deus ali e tal, peguei o bolo de dinheiro, distribuí na mesa assim, escolhi as melhores cédulas, fiz os cálculos, peguei aquele dinheiro, botei dentro do envelope de dízimo, ajoelhei e falei: Senhor, aqui está a parte que te corresponde, me perdoe. Um dia o Senhor me dará uma casa. Não será dessa vez. Eu estava ajoelhado ainda, alguém bateu a porta. Quem vocês acham que era? O dono da casa. A gente abriu a porta, quando eu olhei ele com um sorrisão assim, disse assim: ô seu Carlos, a gente decidiu vender a casa. Aí eu falei: você está de brincadeira comigo? Ele disse: não, é verdade, a gente decidiu agorinha. E eu vim aqui atrás do senhor para lhe dizer que a gente decidiu vender a casa. Eu falei: é o seguinte, eu estava naquela hora lá na sua casa com o seu dinheiro completo. Mas eu tinha pego um dinheiro que não era meu e eu já devolvi para o dono. Ele disse: mas é muito? Eu falei: é 10% do valor da sua casa. Ele disse: ô seu Carlos, mas você acha que eu vou deixar de lhe vender minha casa por causa de 10%? E como é que vocês acham que essa frase dele aí caiu aqui no meu ouvido? A Bíblia é muito clara, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. E as outras coisas, elas serão o quê? Quem fala isso é quem, gente?
É Deus. Mas a gente diz assim, olha, primeiro eu vou buscar as coisas, e depois que eu acomodar as coisas, está tudo certo, tudo em seu lugar, aí eu vou adorar a Deus, aí eu vou ser fiel a Deus. É fácil? Não é fácil. Vocês lembram de Lúcifer, né? Lá no céu, o que ele estava fazendo? Isaías capítulo 14 diz para nós que ele buscou ser não somente igual a Deus, mas ele queria estar acima de Deus, né? Capítulo 14, verso 12 ao 14, tem aqui vários eus aqui. Capítulo 14, verso 12. Diz assim, olha, deixa eu ler para vocês. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, olha como ele dizia no coração. Qual é a palavrinha que vem primeiro aí? Eu subirei ao céu. Acima de quem? Acima das estrelas de quem? De Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Ele estava dizendo assim, eu vou ser igual a ele e olha que eu quero me colocar acima dele. O meu trono tem que estar acima do dele. Então, o grande problema do pecado, na verdade, nunca foi uma satisfação momentânea, na realidade. Sempre foi o eu. Sempre foi o eu. A gente sempre quis colocar o nosso eu em pé de igualdade a Deus ou superior a Ele. E todas as vezes que a gente começa a fazer essas escolhas, nós estamos fazendo isso. Nós estamos praticando esse mesmo princípio. E Deus sabe disso, e por isso Ele chama a nossa atenção. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Gênesis 3, de 1 a 6, mostra lá a história de Adão e Eva, e ele chegou com o mesmo discurso para os dois. E ele disse para Eva, você será como quem? Você será como Deus. Eu fiz uma experiência, e eu quero que você passe pela mesma experiência. Nós estamos sendo convidados pelo inimigo para sermos iguais a ele. E eu não sei se vocês estão percebendo que cada dia que passa, o mundo está se enchendo, abarrotando-se de mensagens onde o ser humano ele é autossuficiente. Vocês já viram a quantidade de livros de autoajuda que existe espalhados por esse mundo? Onde as pessoas estão dizendo, sabe, o teu Deus está dentro de você, você é a pessoa que vai conduzir a tua própria vida, as decisões dependem só de você e é você que tem o poder, você tem a energia, você tem tudo isso, está aí dentro de você. Na realidade, você é um mini Deus, você só ainda não despertou. Tá tudo o que você precisa, está aí. E, gente, isso é muito sério, porque é o mesmo princípio, alguém dizendo assim, vocês serão como Deus. E a verdade, nós sabemos, é que não é assim. Nós não somos como Deus. A igreja de Deus precisa avançar. E para avançar, nós precisamos de recursos. E vocês não sabem o quanto é difícil conduzir a igreja sem recursos. Porque vocês não conhecem a realidade numérica da igreja. E nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos muitas vezes a ideia de que a gente não deve falar de dinheiro na igreja, e que a gente não deve falar de dízimo, não deve falar de oferta. E às vezes a gente é até tímido nisso, até nós pastores temos às vezes receios de falar sobre dízimo e sobre oferta. Mas a verdade é que o reino de Deus não avança sem isso. Mas quando a gente olha para essas escolhas, a gente percebe que dízimo e oferta, eles andam assim, ó. O dízimo está aqui porque é um princípio de fidelidade. A oferta, ela devia ser uma resposta do coração àquilo que Deus fez por nós. O dízimo está aqui, a oferta está aqui, ó. A média que nós temos aí de oferta em relação à igreja é de aproximadamente 8 a 10% do dízimo. Então, as pessoas dão seu dízimo de 10%, agora
ele vai dar no máximo até 10% disso, 10% do seu dízimo ele dá de oferta. E a igreja cresce. Eu estava em Nova Zelândia, fazendo lá umas conferências sobre família, e eu vi a grande necessidade que aquele país tem de oferta. As igrejas por onde eu passei, irmãos, 90% delas são igrejas alugadas de outras congregações, porque a igreja no país não tem condições de construir suas próprias igrejas. Eu estive em regiões da África, onde nós não temos templo, irmãos, porque não tem recurso suficiente. Mas a igreja tem as bênçãos de Deus. O dízimo que a igreja recebe representam essas bênçãos. Todos nós somos abençoados diariamente por esse Deus, sim ou não? Somos. Por que a igreja não tem recurso? Por causa dessas escolhas. Nós não estamos buscando a Deus em primeiro lugar. Essa é a verdade. Então, gostaria de te pedir assim, um favor para você só pensar comigo. Vou só mencionar, porque o tempo está avançando. Você lembra de Caim? Ele estava escolhendo entre a vontade dele e a vontade de Deus. Abel vai e faz a oferta como deveria ser feita, e ele vai lá e faz uma oferta de acordo como ele achava que deveria ser. Caim mostra para nós claramente que essa escolha é antiga. Nós não temos a tendência natural a escolher esse Deus como supremo em nossa vida. Vocês lembram da Torre de Babel? Gênesis 11, de verso 4 a 7, mostra para nós que eles diziam assim: vamos tornar célebre o nosso nome, vamos erguer uma torre que o mundo inteiro nos conheça. Gente, esse é o plano, é o melhor plano para nós. É isso que você quer? Que Belém inteira te conheça, que você seja o cara, que você seja a pessoa mais reconhecida de Belém? É essa a nossa prioridade? Esse Deus se preocupa, e a Bíblia diz que ele disse assim: olha, desçamos, vamos descer e vamos lá confundir, porque senão eles vão se perder. E às vezes Deus vai lá e dá freios na nossa vida, na nossa trajetória, para que a gente possa entender que Ele é Deus. Nós precisamos fazer isso, passar muitas vezes por isso. A Torre de Babel não chegou a ser construída, porque Deus interviu, Ele intercedeu pelos seus filhos, porque eles iriam se perder na exaltação do seu próprio eu. A Bíblia me diz que Saul, quando tinha que fazer a vontade de Deus, escolheu fazer a vontade do povo. Ele teve medo, e ele diz no capítulo 15 de 1 Samuel, verso 22 e 23, eu temi o povo e acabei fazendo a vontade do povo. Sabe que hoje nós estamos cheios de membros de igreja que estão na igreja, mas não estão aqui para fazer a vontade de Deus? Pessoas que estão na igreja, mas estão aqui para fazer a vontade de alguém. Pessoas que estão na igreja, mas estão aqui para fazer a vontade de um amigo, de um pai, de uma mãe e assim por diante. Essas coisas pioram quando você, como jovem, está lá na faculdade e você descobre que você tem uma escolha a fazer entre a vontade de Deus e a vontade do povo. Os jovens, teus amigos, estão indo para a balada no sábado que vem e eles te convidam. E você tem que fazer uma escolha. E você vai para a balada porque você escolheu fazer a vontade do povo. A gente olha para as histórias dos nossos líderes no passado e às vezes a gente vai lá e mete o maio neles, mas você também está fazendo a mesma coisa hoje. Você está fazendo pequenas escolhas que representam o desejo de outras pessoas sobre você e não a vontade de quem? De Deus. Você está seguindo o grito do grupo, a força da maioria está exercendo uma influência sobre você. Você se veste como as pessoas mandam e não como Deus manda. Você faz a vontade do povo onde você está inserido. O meio influencia nas suas decisões mais do que a vontade de Deus. Nesse momento, nós estamos tornando Deus menores que nós. Menor que a nossa vontade. E isso é perigoso. É muito perigoso. Cada dia que passa, nós vamos lembrar de palavras como diz Mateus capítulo 16,
verso 21 a 23. Pedro olhou para Jesus e disse assim: Senhor, eu queria te dar uma dica. E você sabe por que Pedro chamou ele para dar uma dica? Seria bom você ler isso na sua Bíblia. Porque Jesus olhou para eles e explicou para eles como seria a missão deles. Mateus 16. Jesus olhou para eles e disse assim: olha, a minha missão aqui na terra é essa, essa e essa. E seria interessante a gente ler esses versículos para você entender. Versículo 21 do capítulo 13. Olha como diz. Verso 21 diz assim. Eu falei Mateus 13, é 16, perdão. Capítulo 16, versículo 21. Olha como diz o versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para onde? Para Jerusalém. O que ia acontecer com ele lá? Ele ia sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. E depois ele ia ser o quê? Ele ia ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Quando Pedro ouviu isso, no versículo 22, diz que Pedro chamou ele à parte e disse assim: vem cá, deixa eu te dar umas dicas aqui. Você não sabe ser feliz, não. Vem cá que eu vou te dar umas aulas. Olha como ele diz no verso 22. E Pedro, chamando-o à parte, gente, a Bíblia diz que ele começou a reprová-lo. Isto é, o homem chamando Deus e dizendo assim: vem cá que eu vou te dar uma aula de egocentrismo. Você não entende disso. Você nunca entendeu isso aí. Vem cá que eu vou te dar uma aula. O egocentrismo, ele funciona assim. É você como prioridade. E filho, você tem o poder. Está todo aí em você. Como assim você vai sofrer nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes? Você está ficando louco, ué. Faça a sua vontade primeiro. Ela tem que prevalecer. É você. Leia aí na sua Bíblia. Pedro olha para Jesus e diz assim: eu vou te dar essa aula porque eu estou vendo que você está precisando. A Bíblia diz aí que, versículo 23, mas Jesus voltando-se disse para Pedro: arreda quem, gente? Por que Jesus disse isso para ele? Tu és para mim o quê? Pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Você pode estar na igreja, e você pode estar na igreja com o seu nome aqui escrito. Nós temos um grande problema aqui nesta igreja. Desde que eu cheguei aqui, a gente tem reunido, tem conversado. Sabe qual é o problema da igreja do EV? Posso dizer para vocês, não? Nós temos um monte de membros de igreja, de várias igrejas de Belém, que me encontram na rua, encontram os nossos líderes na rua e dizem assim: eu quero fazer parte da igreja do EV porque lá a adoração é maravilhosa. E essas pessoas vêm para cá. E quando chegam aqui, elas se sentem bem, maravilhosamente bem, são bem recebidas, são bem tratadas. Tem sermões aqui, que quando não é Carlos que está pregando, os sermões são maravilhosos. E essas pessoas voltam para suas casas. Nós temos um auditório cheio de pessoas que a gente às vezes não sabe quem é. Por que essas pessoas estão aqui? Essas pessoas não querem compromisso com suas igrejas, talvez. Talvez não tenham uma função nesta igreja. E elas vêm para cá achando que aqui é o lugar para elas estarem assim. Nós temos também outro problema. Aquelas pessoas que interpretam mal a missão da igreja, do Encontro Vida. E acham que aqui é um lugar de permissividade. E que vem para cá porque ela gosta de um brinco. Então ela deve vir para a igreja do EV porque lá permite brinco. Ela vem para a igreja porque lá ela pode usar de qualquer forma, pode ser isso, pode ser aquilo outro. E vem para cá, para o EV. E isto aqui se transforma num lugar onde a gente se reúne nos sábados pela manhã para adorar a Deus. E eu estou sendo sincero com você.
Nós não estamos sendo diferente de Pedro, nós estamos dizendo, Senhor, eu vou te ensinar como é que a gente cuida de nós mesmos. Eu sei cuidar de mim mesmo, eu sei fazer o gosto, a minha própria vontade, eu sei realizar o meu gosto como adorador. Este aqui é um lugar para cumprir missão. E eu já reuni com os pastores de toda Belém e já conversei com eles. Vocês vão receber umas queixas de alguns membros da igreja do EV. Queixas de quê, pastor Carlos? Os membros de vocês, muitos deles vão pedir para vir fazer parte da igreja do EV. E esses pedidos serão negados. E é certo que esses pedidos vão chegar lá, até você lá na sua comissão, porque eles vão ser negados, porque nós não queremos aqui pessoas que estejam aqui, mas não estejam com a mente focada em quê, gente? Em fazer a vontade de quem? De Deus. Se você vem para cá só porque isso aqui é uma igreja legal e você quer estar aqui, você está no lugar errado. Esse não é o lugar, isso aqui não é uma fábrica de satisfação de egos. Isso aqui é um lugar para fazer a vontade de... Como é que diz o jargão aí, gente? É um lugar para ser, pertencer e ter um encontro o quê? Real com Deus. É para isso que existe o EV. Se você não está dentro desse padrão, aqui não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Isso aqui é um lugar para se fazer a vontade de Deus. E eu sei que eu estou sendo duro, eu reconheço. Mas, queridos, isto aqui não é um lugar de satisfação egolátrica. Isso aqui é um templo de adoração ao Deus vivo. Isso aqui é para você vir aqui, ter um encontro com Deus e perguntar aonde é que eu posso me inserir, o que eu vou fazer. Então a regra é, quer vir fazer parte do EV, se envolva num ministério, vai trabalhar nesse ministério, e daqui 6 meses a gente conversa se você vai ser membro do EV ou não. Estamos entendidos? É isso. Hoje nós vamos começar o planejamento do ano que vem. E por que a gente está fazendo isso com antecipação? Porque nós precisamos planejar isso com firmeza, irmãos. Levar as coisas a sério. E se você veio aqui hoje, queridos, impulsionado pelo poder do Espírito Santo, eu não posso te deixar sair daqui sem te dizer essas coisas. Pastor, o senhor está fazendo do seu sermão um desabafo? Não, eu estou aqui cumprindo uma missão. Você precisa levar a sério a tua adoração a Deus. Abraão levou o seu filho para ser sacrificado e Deus não o deixou sacrificar depois que Deus chegou a uma conclusão em relação a ele. Qual foi a conclusão? Eu agora percebo que tu és o quê? Fiel a mim. Eu agora sei que tu de fato o sacrificarias. Eu sei que tu me entregarias ele, é o teu único filho. Não faça isso com teu filho, porque eu já cheguei à conclusão de que você realmente seria fiel a mim. É isso que importa. É aí que está o negócio. Ele diz assim, olha, eu provi um cordeiro, ele está ali só esperando. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua... E as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus está assistindo tua luta. Ele sabe do que você vive, do que você passa diariamente. E Ele está provendo tudo. Tem um cordeiro ali só esperando por tua decisão. Está tudo certo. Mas nós precisamos fazer a vontade desse Deus. E para fazer essa vontade, queridos, nós precisamos entender uma coisa muito importante que acontece lá no Calvário. No capítulo 22 de Lucas, Jesus, quando vai para o Calvário, ele não pede para Deus, Senhor, faça a minha vontade. Lá no Getsêmani, como era a oração dele? Como era a oração? Você lembra? Senhor, que se cumpra em mim o quê? Ele diz assim, se for possível, passa de mim este cálice, mas não se faça longe de mim, fazer a minha vontade. Senhor, faça a tua vontade na minha vida, mesmo que isso custe a minha própria vida. Ali é o oposto. É ele fazendo a vontade de Deus. Eu quero então terminar lendo com vocês Filipenses capítulo 2, e eu gostaria que você lesse na sua Bíblia, para você marcar esse texto aí na sua Bíblia. Para a gente terminar. Queridos,
Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Por favor, leia esse texto comigo. A Bíblia diz assim, olha. Capítulo 5, Carlos Alberto, capítulo 2, perdão, versículo 5. Vamos lá. Achei, capítulo 2, versículo 5. As palavras de Deus são essas aqui. Tende em vós mesmos. O mesmo o quê, meu povo? O mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, o que ele fez, gente? A si mesmo se esvaziou. E o que ele fez, gente? Ele assumiu a forma de quê? Ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo. O que foi que ele fez, minha gente? O que diz na sua Bíblia? Que ele se humilhou. Ô meu povo, nós estamos falando de quem aqui? Nós estamos falando do soberano. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Gente, ele diz assim para mim e para você, no comecinho do texto que lemos: tenha você também o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo sentimento de entrega, o mesmo sentimento de obediência. Faça de Deus o centro da sua vida. Do contrário, você vai estar diminuindo esse Deus na tua história, diminuindo esse Deus em relação a você. As escolhas precisam ser feitas com uma referência, e a referência é a vontade de Deus. Você precisa entender que Deus não vai mudar os seus princípios por causa de você. Sabe que tem gente que vem para a igreja e acha que a igreja tem que mudar, porque a igreja precisa disso, precisa daquilo outro, a igreja precisa ser mais isso, mais aquilo outro, mais não sei o que mais. A igreja tem um padrão, a igreja segue um princípio. E esses princípios não vão mudar porque você acha que amarelo é vermelho. E você está na igreja para fazer a vontade de quem? De Deus. Sabe uma coisa que me alegro na igreja adventista do sétimo dia? Essa igreja não tem um dono aqui na terra. Quem é o dono dessa igreja, irmãos? Quem é? É Deus. Alguns líderes, às vezes, se metem a ser donos da igreja, mas Deus logo lá ali puxa o tapete dele e mostra para ele que ele não é o dono. E acabou. Isso aqui é a igreja de Deus, então é claro que os padrões têm que ser os princípios divinos. Não é o nosso. Não é o seu, não é a minha regra, não é a tua regra. Não, se enquadre. Quer ir para o reino do céu? Entre para o reino do céu, mas o reino do céu tem regras, tem normas a serem seguidas. Então faça a vontade desse Deus na sua vida, na sua história, e certamente, como diz a palavra, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos ajude. Você gostaria de se posicionar diante de Deus hoje e dizer: Senhor, me ajude a ser fiel a Ti e a colocar o Teu nome como soberano na minha vida? Você quer ficar em pé? Essa é a sua decisão? Fique de pé, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito mais uma vez falou ao nosso coração nesta manhã. Rogamos que este mesmo Espírito possa nos dar, Senhor, sabedorias dos altos céus, para que nós possamos sempre escolher fazer a Tua santa e boa vontade. Sabemos que Tu és soberano, mas, Senhor, essa soberania, ela só vai prevalecer mediante a nossa escolha, porque Tu nos fizeste livres.
A tua obediência, Senhor, nossa obediência a Ti não é automática, porque o Senhor não quis fazermos assim. Então, Senhor, tudo isso depende de uma escolha, da nossa sabedoria, colocar o Senhor como supremo em nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a adorar-Te na beleza da Tua santidade e não de acordo com a nossa vontade. Que nós realmente possamos, assim como Jesus, ter o mesmo sentimento de entrega e que possamos fazer a Tua vontade ainda que cheguemos a morrer pelo Teu Evangelho. Dá-nos, Senhor, a Tua paz e ajuda-nos nessa jornada de fé, caminhando para a glória celestial. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Lembre-se que nossa programação ainda não terminou. Nós vamos ter aqui um momento especial de oração e em seguida vamos ter nossa escola sabatina. Permaneça conosco, por favor.